formada, falo bastante disso nas minhas aulas, e confesso que para mim foi um desafio, porque falar do programa 6Rs de modulação intestinal em apenas 50 minutos é uma tarefa um quanto tanto desafiadora, porque eu fico horas falando sobre isso. Então, espero não extrapolar muito meu tempo. Mas o que é esse programa do 6Rs? Eu acho que grande parte de vocês até já tem um conhecimento sobre ele, mas ele é uma das possibilidades que a gente tem de intervenção nutricional quando a gente está diante de um paciente com alterações gastrointestinais. Então, a nutrição ela tem um leque muito grande de possibilidades, e o programa do 6Rs é um deles. E o Ricardo falou, né, brilhantemente sobre a importância da saúde intestinal, né, conectada a diversos sistemas no nosso corpo, e nada mais importante também e justo do que a gente trabalhar cuidando desse ambiente para resgatar o equilíbrio, né, a saúde, a vitalidade positiva. Então, o programa do 6Rs ele consiste em 6 etapas ou 6 passos ali: remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e o que a gente pode colocar de suplementos quando pensamos em cada um desses passos. Só é importante dizer, não necessariamente a gente vai fazer um passo por vez e não necessariamente todos de uma vez. Então, eles estão muito ligados ali, eles estão conectados. Muitas vezes a gente vai trabalhar com um suplemento para um dos passos, mas ele vai acabar atingindo outro passo ali também. Então, a gente tem uma conexão entre esses 6Rs. E aí as principais indicações do programa do 6Rs. Sempre que a gente está diante de um paciente que tem alterações em trato digestivo. Pacientes com gastrite, paciente com hipocloridria, paciente com H. pylori, paciente com disbiose, com SIBO, síndrome fúngica, SIFO, né? Então tem várias possibilidades de trabalharmos com o programa do 6Rs. Então sempre que houver a necessidade de restaurar essa integridade do trato gastrointestinal e sempre que nós desejarmos resgatar o equilíbrio das principais funções de trato digestivo, então função digestiva, absortiva, neuronal, endócrina, imunológica, detoxificante e excretora, a gente pode pensar no programa do 6Rs. Então a primeira etapa, né, o primeiro passo que eu trago aqui para vocês é o passo do remover. Como o próprio nome já diz, a gente vai pensar em remover tudo aquilo que está prejudicando a saúde dos nossos pacientes. Então, o que a gente vai pensar? Em reduzir a colonização intestinal de patobiontes. Patobiontes são aqueles micro-organismos que convivem com a gente ali de uma maneira até comensal, porém, quando eles encontram um meio propício para uma proliferação mais exacerbada, eles podem trazer um prejuízo para a nossa saúde. E aí a gente precisa trabalhar removendo esses possíveis patobiontes. Vamos trabalhar nessa etapa a redução de xenobióticos, contato com xenobióticos e principalmente via ingestão. Então, aqui a gente vai pensar desde os agrotóxicos, então priorizar uma alimentação orgânica, por exemplo, uma agricultura familiar, quanto também na redução de ultraprocessados. A gente já tem diversos estudos na literatura científica mostrando o quanto os aditivos alimentares, aditivos químicos vão prejudicar a nossa saúde intestinal. Então, polisorbato 80, carboximetilcelulose, que são emulsificantes aí, prejudicando camada de muco, aumentando permeabilidade intestinal, alterando o microbiota, adoçantes artificiais também, né, como sucralose, sacarina, aspartame, trazendo esse prejuízo em microbiota, então a gente vai reduzir o consumo de ultraprocessados ali também. Limitar o contato com os principais alérgenos alimentares, então se esse paciente apresenta alguma sensibilidade alimentar, uma sensibilidade ao trigo, a lácteos, a ovo, castanhas, depende, né? A gente vai avaliar e vai limitar durante esse programa de tratamento ali dos 6Rs e depois reintroduzir os alimentos que, né, saudáveis que a gente tenha que ter tirado ali. E reduzir o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico e gordura saturada. Aqui nós vamos pensar principalmente em frutose de adição e gordura de palma, que é o que a gente mais encontra nos ultraprocessados. Então são ingredientes aí alimentares que a gente vê um impacto bem significativo corrompendo a nossa microbiota e saúde intestinal. Então a gente vai trabalhar com a redução também desses componentes da dieta. Então os principais pontos de atenção na etapa do remover. A gente vai minimizar, como eu falei para vocês, o consumo de ultraprocessados e priorizar a comida de verdade. Quando a gente pensa em saúde intestinal, o que a gente mais vê na literatura é que esse padrão alimentar de um estilo mais mediterrâneo, com bastante verduras, vegetais, alimentos integrais, gorduras monopoliinsaturadas, a gente tem uma melhora, né, uma microbiota mais saudável, um ambiente intestinal mais saudável. E, infelizmente, o padrão alimentar que a gente encontra nos nossos consultórios é o padrão ocidentalizado, que vai acabar prejudicando essa nossa saúde intestinal. Importante nessa etapa também a gente maximizar a frequência evacuatória. Quando a gente está diante de um paciente mais constipado, a própria constipação ela é um gatilho para a disbiose. Então, se a gente tem, né, um trânsito intestinal muito lento, a gente tem mais conteúdo nesse intestino sendo metabolizado por bactérias, promovendo aí uma disbiose. Então, a gente vai utilizar estratégias até mais laxativas, a gente vai pensar em fibras, porque as fibras muitas vezes elas vão modular microbiota, mas a depender da dose a gente consegue aumentar esse esvaziamento, essa frequência evacuatória. E a gente precisa lançar mão de nutrientes e fitoquímicos com ação antimicrobiana. Então, se a gente pensa em remover os principais patobiontes, a gente vai pensar nessa etapa bem importante. Então, o primeiro que eu trouxe aqui para vocês, que nós podemos utilizar para remover micro-organismos, é a curcumina. A curcumina, a gente tem muitos estudos na literatura mostrando esse efeito, tanto em modulação de microbiota, quanto em melhora de permeabilidade e controle imunológico nesse ambiente intestinal. Então, a curcumina ela tem uma capacidade importante de aumentar fosfatase alcalina intestinal. A fosfatase alcalina intestinal, ela vai promover uma mudança na conformação do LPS de bactérias gram-negativas, diminuindo a toxicidade ao LPS. Então, a gente tem uma menor ativação de receptores do tipo TOL4, reduzindo processos inflamatórios. Então, a curcumina ela é bem interessante quando pensamos nesse processo de remover patobiontes. Fora isso, a curcumina aumenta probióticos e reduz micro-organismos patogênicos. Aqui, a nível imunomodulador, ela aumenta respostas de tolerância imunológica, porque ela aumenta Treg, com isso aumentando interleucina 10. Ela vai mexer com tight junctions, aumentando força e expressão de tight junctions, então a gente consegue controlar a permeabilidade intestinal. Então, a curcumina ela é um suplemento que a gente tanto vai utilizar pensando na etapa do remover, quanto na etapa do reparar, porque a gente tem uma redução de patobiontes e um ajuste de permeabilidade intestinal. A curcumina, né, a Curcuma Plus da Vitafor, ela tem uma concentração de curcumina bem interessante, então a gente tem 130 miligramas de curcumina por cápsula, e aí a sugestão, pensando nesse ambiente intestinal, é 1 a 2 cápsulas ao dia, que a gente tem uma ação bem significativa nesse intestino. Então fica uma primeira sugestão. Outra sugestão, pensando no remover. O ômega também é aquele suplemento que a gente, né, mira uma coisa, mas acaba atirando ali em vários outros pontos. Então o ômega 3, ele também, né, a gente pensa muito no efeito anti-inflamatório, mas o ômega pode atuar como um pré-biótico também. Então muitas vezes a gente associa pré-bióticos apenas aos carboidratos, né, inulina, fós, mas a gente já tem, né, estudos mostrando que os fitoquímicos e gorduras, né, alguns tipos de gorduras, de ácidos graxos, têm esse efeito pré-biótico. Então o ômega 3 ele pode aumentar bifidobactérias e reduzir enterobactérias. Então ele é bem interessante pensando no remover patobiontes, porque ele também, assim como a curcumina, aumenta a fosfatase alcalina intestinal.
A sugestão para vocês é o ômega 4 Plus, porque a gente consegue em 3 cápsulas 1.650 miligramas de EPA com DHA. Quando a gente pensa nessa suplementação de ômega 3, a gente sempre tem que somar o EPA com DHA. E aí, de acordo com os estudos, de 1.000 a 2.000 miligramas dessa somatória, né, do ômega 3, seria um efeito interessante quando a gente pensa em ajuste de intestino, tanto a permeabilidade quanto o controle microbiano. E aí, no ômega 4 Plus, em 3 cápsulas, a gente já passa dessa dose de 1.000 miligramas. Então, é um suplemento bem interessante. Inclusive, um suplemento que, na minha prática clínica, eu já gosto de usar muitas vezes como ponto de partida, porque ele vai atuar em diferentes pontos ali, né? O probiótico nem sempre eu entro como ponto de partida, mas o ômega 3 é um que geralmente está numa primeira prescrição. Outro, né, suplemento, outro ativo que eu trouxe para vocês é o própolis. O própolis acho que já não é novidade para ninguém, que ele tem esse efeito antimicrobiano, antiviral, antifúngico. E pensando nessa etapa do remover, né, micro-organismos patogênicos, o própolis também vai ter uma atuação em saúde intestinal. Então a gente tem, de acordo com esse artigo, a atuação do própolis na barreira intestinal, aumentando a expressão de ocludina, com isso aumentando, né, a força dessas tight junctions, e na microbiota intestinal ele aumenta a diversidade microbiana e melhora a razão ali Firmicutes bacteroidetes. Então o própolis acaba sendo um suplemento bem interessante da gente utilizar também. Sugestão, 20 gotas de própolis ao dia. Como que eu faço na minha clínica? Tem paciente que relata um pouco a dificuldade de consumir 20 gotas de uma vez, então às vezes eu divido, eu falo, toma 10 gotas pela manhã, 10 gotas à noite. Quando ele consegue consumir as 20 de uma vez, aí eu coloco de uma vez. E aqui a gente tem um ponto bem interessante, que é a mistura da própolis verde com a própolis vermelha. A gente tem um estudo bem interessante que foi feito na Universidade Federal da Bahia, onde eles avaliaram a atividade antifúngica da própolis verde e vermelha, comparando as duas. E a vermelha tem um efeito até mais significativo do que a verde na inibição da formação de biofilme fúngico. Então, se a gente está tratando aquele paciente com uma síndrome fúngica, uma mulher com candidias de repetição, por exemplo, né, paciente que mostra muito essas questões fúngicas, essa própolis é bem interessante porque a gente tem a vermelha associada à verde ali. Então, a gente vai atuar tanto com esse efeito antimicrobiano como com o efeito antifúngico. Outro, né, suplemento que a gente poderia pensar nessa etapa do remover. O Sodré já falou, né, bastante do colostro, da presença da lactoferrina. Ele trouxe muito da questão da permeabilidade e eu trago aqui o nosso olhar na lactoferrina com o efeito antimicrobiano também. Então, a lactoferrina, ela tem uma capacidade bem interessante de se ligar ao ferro. Quando a gente pensa em excesso de ferro no nosso intestino, no nosso cólon intestinal, a gente vai favorecer o crescimento de bactérias gram-negativas. Então, a gente precisa controlar essa quantidade de ferro no intestino para não ter uma desbiose. Por isso que a gente tem que se atentar muito ao tipo de suplemento de ferro quando a gente está prescrevendo ferro para os nossos pacientes. Prescrever, por exemplo, um sulfato ferroso em altas doses, a gente está corrompendo essa microbiota muitas vezes. Então, a gente vai trabalhar com ferro quelado, por exemplo. E a lactoferrina, ela tem essa capacidade de se ligar a esse ferro livre nesse ambiente intestinal, diminuindo a disponibilidade desse ferro para bactérias gram-negativas. Bactérias gram-negativas utilizam ferro para o metabolismo delas. Se não tem essa disponibilidade de ferro, a gente tem uma tendência a reduzir essas bactérias gram-negativas. E a lactoferrina ela também vai atuar na etapa do reparar, porque ela vai aumentar, né, a expressão, ela vai melhorar esse reparo de tight junctions, reduzindo a permeabilidade intestinal. E a lactoferrina, assim como o própolis, que eu falei para vocês, ela também tem um efeito antifúngico bem legal. Então, pensando nesses pacientes com questões fúngicas. Então, sugestão seria o Colus Forte, mas pensando principalmente na lactoferrina, no remover patobiontes gram-negativas, a gente vai pensar no Colus Forte Lactoferrina Plus, né? E aí aqui a gente poderia utilizar 2 cápsulas ao dia, ou, como diz o Sodré, se a gente tem uma dose de ataque, o paciente está bem sintomático, está precisando realmente de uma questão de que se resolva um pouco mais rápido, a gente poderia trabalhar com 2 colheres medida ao dia do Colus Forte, se for utilizá-lo, que dá mais ou menos 4 gramas ali ao dia. A etapa do reparar. O reparar, gente, a gente vai pensar em controlar, né, em restaurar esse epitélio intestinal. Então, o Sodré comentou da questão da permeabilidade intestinal e diante de uma desbiose, diante de processos inflamatórios, de uma alimentação de padrão ocidentalizado, a gente tem um aumento de permeabilidade intestinal. E um dos passos dos 6 R's é justamente restaurar a integridade desse epitélio intestinal. Então, o foco aqui está nisso daí, né, justamente nisso, em restaurar a integridade dessa barreira gastrointestinal. E o que a gente vai priorizar aqui? Uma dieta não irritativa para reparo de mucosa. Volto a bater na tecla. Comida de verdade. Como todos, né, o pessoal que falou antes de mim, o importante ali é a gente sempre corrigir a base, precisa cuidar dessa alimentação e aí a suplementação entra potencializando a resposta do nosso paciente. Mas a gente precisa pensar muito no alimento, né? Então, aqui nessa etapa, a gente vai ofertar alimentos, fontes de nutrientes, de compostos bioativos, aí, fitoquímicos, que vão restaurar essa integridade da barreira intestinal. E muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de suplementos que auxiliem nesse reparo de mucosa gástrica, mucosa intestinal. De acordo com esse estudo na literatura, algumas sugestões ali, alguns exemplos do que restaura a integridade de barreira intestinal. Probióticos, dieta de padrão mediterrâneo, arginina, glutamina, vitamina D e vitamina A. Então, aqui, pensando na vitamina D. A vitamina D, a gente tem um papel bem interessante, né, que ela tem um efeito, inclusive, em microbiota, não só em reparo de epitélio intestinal. Mas a gente tem estudos em humanos mostrando que, quando há uma deficiência de vitamina D nos nossos pacientes, nos níveis séricos de vitamina D, a gente tem uma redução de bactérias marcadoras de saúde intestinal. Então, nesse estudo, o que eles avaliaram? Eles viram amostras fecais e aqueles pacientes que tinham valores abaixo do valor de referência de vitamina D eram pacientes que tinham menos Akkermansia, menos Fecalibacterium prausnitzes, menos Roseburia, que são bactérias importantes para a saúde intestinal. Principalmente o F. prausnitzes, que é um grande produtor de butirato, que é importante para essa saúde intestinal. E aí, quando eles suplementaram esses pacientes com vitamina D e subiram os níveis séricos de vitamina D para valores ideais, essas bactérias aumentaram nas amostras fecais. Então, houve aumento de Akkermansia, de F. prausnitzes e de Roseburia. E aí, aqui é um outro estudo mostrando que a vitamina D, a suplementação de vitamina D, ela aumenta a diversidade microbiana, o que é importante. A gente precisa desse ambiente com uma diversidade microbiana bem interessante ali, e aumenta a produção de butirato. Butirato, gente, ele é um ácido graxo de cadeia curta com um papel importantíssimo para a saúde do nosso intestino. Então, ele é nutrição para colonócito, ele aumenta muco nesse intestino, ele aumenta respostas de mais tolerância imunológica. Então, aumentar butirato é interessante também. E não só atuando em microbiota, mas a vitamina D aumenta a expressão de tight junctions. Então, ela é uma excelente vitamina para auxiliar nessa etapa do reparar essa mucosa, essa permeabilidade intestinal.
avaliem sempre a vitamina D no paciente de vocês, porque é muito frequente na nossa clínica, na prática clínica, a gente pegar, né, exames com uma deficiência ali significativa de vitamina D. Eu já peguei exames de vitamina D que estava 10, estava 5, eu já peguei 5. Então, assim, precisa realmente avaliar para a gente poder suplementar. Só lembrando que as doses que nós nutricionistas podemos prescrever é até 4.000 UI ao dia, que é a UL, né, da vitamina D. E aí, de acordo com os exames, a gente vai ajustar a necessidade do paciente. Então, a gente pode trabalhar com 2.000, 1.000, até 4.000, a depender do valor do exame do paciente. A sugestão para vocês, né, a Vita D, a gente tem tanto em cápsula quanto em gotas. Em gotas é bem legal, que em uma gota a gente já tem 2.000 UI, bem facinho do paciente ingerir. Glutamina. Não vou ficar falando muito sobre a parte de mecanismo de ação, o Sodré já falou, né, brilhantemente sobre a glutamina, mas a glutamina a gente tem estudos, então, na literatura mostrando que ela aumenta a função de barreira intestinal. Então, a ausência da glutamina, ela diminui a expressão de proteínas relacionadas às tight junctions, né, de coaldina, por exemplo, aumentando essa permeabilidade intestinal. E aí aqui é um estudo bem interessante, que os pesquisadores avaliaram o uso de glutamina em pacientes com síndrome do intestino irritável, que passaram por um processo de infecção de intestino, então eles estavam com uma diarreia infecciosa, e eles suplementaram a glutamina 5 gramas por dia por 8 semanas e avaliaram permeabilidade, frequência e consistência dessas fezes. O que a gente vê? Quando a gente olha a frequência dessas fezes, o grupo que recebeu a glutamina, ele teve uma redução, lembrando que eles estavam em diarreia. Então, de 5 episódios mais ou menos de diarreia ao dia, foi para 2, 3 episódios de diarreia, estatisticamente significativo. Consistência das fezes, eles estavam com um padrão 6, próximo a 7, que é esse padrão mais diarreico, caiu para um padrão mais próximo a 4, né, que seria, na escala de Bristol, um padrão de fezes ideal. E em relação à permeabilidade intestinal, quando avaliou-se a razão de lactulose e manitol, que é utilizada para verificar esse aumento de permeabilidade intestinal, que é uma expressão urinária que a gente vê, nós vemos uma redução também de 0,11 para 0,05. Então, reduziu bem essa questão da permeabilidade intestinal. Enquanto que no grupo placebo, se a gente olha a permeabilidade intestinal, ela praticamente se manteve a mesma, mostrando aí com resultados significativos, né, estatisticamente significativos, a importância da gente utilizar a glutamina para esse reparo de permeabilidade intestinal. Esse outro estudo aqui, ele avaliou o uso de glutamina, né, melhorando a permeabilidade intestinal de pacientes com doença inflamatória intestinal, nesse caso, doença de Crohn. E eles utilizaram aqui doses de 0,5 gramas de glutamina por quilo de peso por 2 meses, com resultados significativos também. Então, a sugestão na etapa do reparar, melhorar a permeabilidade intestinal, Glutamax, né? Então, a gente vai pensar na suplementação de glutamina. Quanto a gente pode utilizar? 5 gramas, se a gente for numa dose geral, 5 gramas ao dia, por 1, 2 meses, depende muito da melhora do paciente, da individualidade dele. Ou, se a gente quiser personalizar ainda mais, a gente pode utilizar o que o estudo de baixo usou, 0,5 gramas por quilo de peso ideal por dia, indo aí até mais ou menos 2 meses de suplementação, melhorando essa permeabilidade intestinal. Pensando na glutamina, não só ela, outros tipos de aminoácidos também vão trazer um benefício para esse reparo de mucosa intestinal. Então, a gente tem nesse estudo mostrando que cisteína, metionina, glutamina, triptofano e arginina melhoraram a homeostase intestinal. Então, a cisteína, como precursora de glutationa, com isso a gente reduz, né, estresse oxidativo, ação de radicais livres nessa célula intestinal. Glutamina, a gente já falou, melhorando, né, a expressão de tight junctions. A arginina é um efeito bem legal ali por aumentar muco, aumentar a atuação de células de Panê. Quando a gente aumenta a ação de células de Panê, a gente aumenta a liberação de peptídeos antimicrobianos, importante para esse controle de microbiota intestinal. O triptofano, então, atuando em receptores aril de hidrocarboneto, aumentando a interleucina 22, que é importante para aumentar muco nesse intestino. Então, a gente também tem um efeito interessante do triptofano. E aí, um suplemento que a gente tem abrangendo vários desses aminoácidos que vão ser importantes para modulação, para melhora dessa permeabilidade intestinal, é o Collagen Tech Protein. No Collagen Tech Protein, uma dose dele, um scoop de 20 gramas, a gente já tem as 5 gramas de glutamina, que a gente comentou, e temos 3 gramas de glicina, que também é bem interessante para a permeabilidade intestinal, fora os outros aminoácidos que nós citamos aqui. Então, é um suplemento que eu gosto bastante porque ele auxilia nesse reparo de mucosa, de epitélio intestinal, e ele também ajuda a controlar até o valor proteico da refeição do nosso paciente. Então, muitas vezes eu peço para o paciente colocar num smoothie, num suco laxativo, que às vezes eu quero potencializar a frequência evacuatória, então eu peço para diluir num suquinho laxativo. É um suplemento bem versátil, bem legal da gente utilizar. Outro nutriente importante quando a gente pensa em saúde de trato digestivo, não podemos esquecer do zinco. O zinco tem um papel muito importante não só para reparo de epitélio, mas para as funções digestivas também. Então, com o zinco, a gente tem uma adequada produção de ácido clorídrico. Falta de zinco pode reduzir essa produção de ácido clorídrico. E aí o zinco, a nível intestinal, ele aumenta as proteínas das tight junctions, as expressões das tight junctions, então é o que a gente quer aqui, né, melhorar essa permeabilidade. Ele reduz diarreia, reduz translocação bacteriana, reduz translocação do LPS. Então a gente tem um controle também, né, dessa questão de endotoxemia metabólica. A nível de microbiota, ele promove redução de bactérias patogênicas, do próprio LPS. Então o zinco é um nutriente ali, um mineral extremamente importante quando a gente pensa em saúde intestinal. Pensando na suplementação, eu gosto bastante desse suplemento da Vita D3, que ela tem a vitamina C, o zinco e a vitamina D. Porque ali a gente já consegue unir 2 nutrientes muito importantes, a vitamina D e o zinco, para restaurar esse epitélio intestinal. Então a sugestão seria uma cápsula ao dia. Em uma cápsula a gente já tem 15 miligramas de zinco, que é uma dose bem interessante para cuidar desse epitélio, dessa mucosa intestinal. E mais 2.000 UI de vitamina D, então gosto bastante. O Colossus Forte, ele também tem uma dose, o Plus ali, né, ele também tem uma dose significativa de zinco, ele tem 7 miligramas de zinco. Então daria para pensarmos também no Colossus Forte, né? Seria 2 sugestões de suplemento abrangendo boas quantidades de zinco para a gente prescrever para os pacientes. A etapa do recolocar, a gente vai pensar principalmente em potencializar o processo digestivo. Se a gente não digere bem os alimentos, consequentemente, a gente vai ter uma maior passagem de fragmentos proteicos, principalmente para esse intestino, corrompendo essa microbiota e aumentando permeabilidade. Porque essas proteínas má digeridas, por exemplo, elas vão lesionar essa mucosa intestinal, rompendo essas tight junctions, aumentando a permeabilidade. Então, aqui a gente precisa melhorar a produção de ácido clorídrico e enzimas digestivas. Para isso, a gente vai potencializar esse processo digestivo. E o que a gente vai lançar mão? As principais estratégias. A gente pode utilizar via alimentos chás, que estimulam o processo digestivo. Então, a gente pode pensar em chás com princípios amargos, carqueja, boldo, dente de leão. Esses chás amargos, quando eles em contato com papilas gustativas, né, as papilas de sabor amargo, eles aumentam a secreção salivar, gástrica e biliar. Então, eles vão ajudar bastante nesse processo digestivo. Chás que auxiliam na digestão de proteína, como o alecrim, por exemplo. Chás com efeito mais procinético, aceleram o esvaziamento gástrico, como o gengibre. Então, são opções da gente utilizar nessa etapa. A gente também pode incentivar o consumo de alimentos fontes de enzimas digestivas. Então, colocar ali após o almoço do paciente, por exemplo, um mamão, por conta da papaína, um abacaxi, por conta da bromelina,
figo pela ficina e o kiwi pela actinidina. Seria interessante também. E muitas vezes a gente pode lançar mão da utilização de enzimas digestivas. Principalmente, gente, aqueles pacientes que relatam empachamento, saciedade precoce, a plenitude precoce, aquele paciente que fala, nossa, eu como só um pouquinho e eu tenho a sensação de que eu comi um volume muito grande. Eu vivo com a minha barriga estufada, demoro muito para fazer a digestão, parece que eu me sinto pleno o dia todo. Então são pacientes interessantes da gente trabalhar com enzimas digestivas. E aí a sugestão é sempre, né, antes das principais refeições, então a gente pode trabalhar com 2 sachês ao dia, um sachê antes do almoço, um sachê antes do jantar. E aí o tempo vai depender do nosso paciente. Tem paciente que com 30 dias eu consigo suspender, tem paciente que eu vou usar por 90 dias, às vezes até mais. Então a gente vai avaliando se melhorou esse processo digestivo. Então as enzimas, elas entram como uma boa aliada para a etapa do recolocar. O reinocular. Reinocular, a gente vai pensar no fornecimento de pré e probióticos, né? Então o foco aqui é melhorar essa nossa microbiota intestinal, né? A microbiota do nosso paciente. E aí os principais pontos de atenção aqui então. Alimentação rica em fibras pré-bióticas para promover o crescimento de bifidobactérias e de lactobacilos. A gente vai avaliar também a necessidade de reinocular probióticos. Por que eu coloquei avaliar? Probiótico nem sempre ele vai ser o suplemento de partida. Tem alguns casos que a gente não vai usar o probiótico num primeiro momento. Se o paciente tem uma SIBO, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ele já está com muitas bactérias ali. Então talvez para ele o probiótico naquele momento não vai ser tão interessante. Mas depois dele fazer um tratamento, a gente até poderia pensar nessa possibilidade. Um paciente com uma intolerância à histamina, talvez ele não tolere tão bem um probiótico num primeiro momento. Aí a gente vai ter que trabalhar todas essas outras questões intestinais para depois a gente entrar com a suplementação de probiótico. Por isso que eu coloquei avaliar a necessidade, né? Então, alguns casos a gente não vai entrar como ponto de partida e outros pode ser uma estratégia já de um primeiro momento. Então, os pré-bióticos a gente vai pensar nessas fibras, não só as fibras ali pré-bióticas, mas também compostos bioativos e alguns tipos de gordura. E os probióticos são esses micro-organismos vivos, então. Então, os pré-bióticos eles vão modular essa microbiota e é importante porque eles aumentam a concentração de ácidos graxos de cadeia curta. Como eu falei para vocês, a gente tem um papel importantíssimo de butirato, acetato, propionato nesse ambiente intestinal. Então, eles são fonte de energia para colonócitos, eles aumentam respostas de tolerância porque aumentam a interleucina 10 e aumentam o muco protetor intestinal. E aí, pensando em pré-bióticos, esse estudo traz uma tabela de, né, possibilidades que a gente tem. Então, dentre os carboidratos, nós temos inulina, fós, goma-cássia, amido resistente, beta-glucana, mas nós também temos compostos fenólicos ali, fitoquímicos, atuando como pré-biótico, curcumina, quercetina, e gorduras ali, como, por exemplo, o DHA, ácidos graxos, né, o DHA e o EPA, atuando também como pré-bióticos. E aqui eu gosto bastante do Fosvita e do Synforte. Quando a gente quer aumentar butirato no paciente, um suplemento interessante é o Fosvita. O Fosvita ele tem uma quantidade bem legal de fós, né? E aí, quando a gente pensa em aumentar a produção de butirato, a gente vai pensar principalmente em fós e inulina. São os 2 principais precursores de butirato. Então, ele é bem legal para o paciente com uma doença inflamatória intestinal que a gente queira melhorar essa produção de butirato para ajudar nesse reparo de mucosa, reduzir essa inflamação e aí testar um pouco a tolerância, né? Porque às vezes se o paciente está muito exacerbado, a gente vai começar com uma dose um pouquinho mais baixa e vai subindo isso. E tem o Synfor Fibras, que também é bem interessante. E aí, em relação a doses, quando a gente pensa num efeito pré-biótico, a gente pode trabalhar com 5 gramas ao dia. Se a gente quer potencializar a frequência evacuatória, a gente vai pensar em 10, 15 gramas desses pré-bióticos ao dia. Então, se é um paciente constipado, muitas vezes eu trabalho com 15 gramas, 3 sachêzinhos e divido em 3 tomadas isso. Se é um paciente que não está constipado, eu só quero corrigir microbiota, eu vou trabalhar com 1, 2 sachês no máximo, 1 a 2 vezes ao dia ali. E aí os probióticos, né, o Sodré já falou também um pouco sobre eles, então eles são importantes justamente por essas questões imunológicas, para fortalecer essa barreira intestinal, aumentar a IgA, bacteriocinas, que são substâncias produzidas por bactérias, para um mecanismo de competição. Então a nossa microbiota, quando ela está saudável, ela controla, ela dificulta o crescimento de patogênicos, de patobiontes, por meio dessa produção de bacteriocinas. Então probióticos aumentam bacteriocinas. Essa imunomodulação, esse aumento aí na expressão de genes protetores do intestino. Então aqui nós temos 3 possibilidades de probiótico que a gente pode trabalhar com os pacientes. A gente tem o Syncaps, o Synforte e o Synfor Plus. O Syncaps a gente tem 3 bilhões de unidades formadoras de colônia, no Synforte a gente tem 5 bilhões de unidades formadoras de colônia e no Synfor Plus a gente tem 17 bilhões de unidades formadoras de colônia em 2 cápsulas. Então aí, volto a repetir, vamos avaliar caso a caso quem é o nosso paciente. Às vezes a gente vai precisar de uma dose de ataque, vai usar o Synfor Plus, que tem uma dose bem maior. Às vezes é um paciente que já está muito sintomático, um paciente com uma síndrome do intestino irritável, que talvez o probiótico possa causar um pouco mais de distensão, de gases, a gente pode usar o Syncaps, que tem uma dose um pouquinho menor. Então sempre avaliar a individualidade, quem é o nosso paciente. Porque diante das queixas, da sintomatologia, a gente vai escolher algum desses probióticos para utilizar. O sachê é muito legal para quem não consegue ingerir cápsulas, né? Então muitas vezes eu prescrevo o sachê para quem tem essa dificuldade de cápsulas e a gente tem um efeito bem legal também. O próximo passo é a etapa do reequilibrar. Aqui a gente vai pensar não só em saúde física, mas no mental, emocional, né, espiritual ali. Então a gente vai pensar em estilo de vida saudável. A gente precisa, né, cuidar dessa parte da emoção, porque o estresse, a ansiedade, tudo isso prejudica a nossa saúde intestinal. Então os principais pontos de atenção. A gente vai focar na promoção ali de hábitos que restaurem essa homeostase do organismo, promovendo uma vitalidade positiva. Então aqui a primeira questão no reequilibrar é cuidar do estresse. Muito cuidado com o estresse. O estresse crônico gera uma superativação do eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, com uma liberação crônica de cortisol, e o cortisol ele é prejudicial em excesso para a nossa saúde intestinal. Quando há um excesso de cortisol nesse ambiente intestinal, a gente tem um predomínio de bactérias gram negativas em detrimento de bactérias gram positivas. E nós temos aumento de permeabilidade intestinal com esse excesso, né, crônico de cortisol. Então a gente precisa cuidar do estresse dos nossos pacientes. No reequilibrar, incentivar a prática de atividade física, de exercício físico, né? O pessoal da esportiva já falou bastante sobre isso. Então, a depender da intensidade do exercício, às vezes a gente pode ter um aumento de permeabilidade, mas em microbiota a gente tem uma atuação bem significativa modulando o microbiota intestinal. Então, quando a gente tem pessoas ativas que praticam, né, exercício físico, a gente tem mais lactobacilos, mais fecalibacterium, né, para os nids produtor de butirato, mais Akkermansia, mais bifidobactérias. E se a gente tem uma pessoa sedentária, a tendência é que ela tenha mais bactérias patogênicas, gram negativas nesse ambiente intestinal. Então, incentivar a prática de atividade física é bem interessante. E por fim, para encerrar, o nosso último passo aqui, o reavaliar. Reavaliar, a gente vai pensar na nossa conduta e nos principais
principais resultados do paciente. Então, os objetivos que a gente traçou com o paciente foi atingido? Eu sempre coloco isso no planejamento alimentar do paciente. Então, a primeira etapa, então, está lá os objetivos nutricionais, né? E aí eu converso com o paciente, alinho isso com ele. Ó, nesse primeiro momento, o nosso objetivo é restaurar a integridade desse epitélio, ou então melhorar esse processo digestivo, ou então acelerar esse trânsito intestinal. Eu sempre deixo anotado para na próxima consulta eu olhar aquilo lá e conversar com o paciente para saber se houve melhora ou não. Então, as condutas foram aderidas, o paciente conseguiu seguir a suplementação, conseguiu seguir a dieta, teve resultado, não teve? Com base nisso, a gente vai ajustando as nossas condutas. Houve melhora da saúde? Tratar intestino, gente, não é uma coisa rápida. Não é algo que a gente vai fazer com um mês de tratamento. Intestino é longo prazo. Muitas vezes a gente vai ficar meses tratando esse paciente para ver uma melhora bem significativa. E aí, os pontos de atenção nessa etapa. Avaliar a adesão às estratégias nutricionais. Estratégias foram aderidas, não foram? O que a gente vai mudar? A suplementação, o que a gente vai retirar? O que a gente vai manter? O que a gente vai colocar? Lembrando de todos os passos ali, de todos os R's. E, por fim, a necessidade de novas intervenções. Como eu falei, a gente sempre vai estar avaliando, né, e trabalhando com esse paciente, porque intestino não é algo rápido a ser tratado. Então, as minhas considerações finais, para a gente encerrando o nosso assunto, é que o programa dos 6Rs ele é uma das possibilidades, das muitas possibilidades que a gente tem de tratamento de trato gastrointestinal, de melhora da saúde do trato gastrointestinal. Então, a nutrição tem esse leque de possibilidades. E o que vai dizer qual passo, né, qual estratégia a gente vai utilizar, é o nosso paciente de acordo com os sintomas, as principais queixas, a individualidade dele. Então, quanto mais a gente conversa com o paciente e faz perguntas assertivas, melhora a nossa conduta ali na nutrição. A Natália tem uma frase bem interessante que ela fala muito na clínica, que é anamnese detalhada, conduta acertada. Então, né, se a gente tem uma anamnese bem detalhada e investiga as principais queixas do paciente, a gente consegue ter condutas mais assertivas ali, né, e uma melhor resposta desse paciente. Então, lembre-se sempre de se questionarem quem é esse meu paciente, quais os principais gatilhos para os desequilíbrios que ele vem apresentando. Então, isso serve como ponto de partida para nortear as nossas condutas. E encerro a minha fala aqui com vocês com algo que eu acho bem pertinente para intestino. Como eu falei, não é rápido tratar intestino. Então, trago, né, uma frase que eu gosto, que é: o êxito é a somatória dos pequenos esforços repetidos diariamente. Mesmo que a jornada seja lenta, abrir mão não acelera. Então, lembrar que é uma sementinha que a gente está plantando e ela precisa germinar e crescer. E assim é o nosso conhecimento. Vocês estão aqui aprendendo para poder plantar essa sementinha, para germinar essa sementinha, melhorando a qualidade de vida dos pacientes de vocês. Então, meu muito obrigado por ficarem aqui comigo e até mais.